Três mulheres virtuosas na Bíblia. É sobre esse o tema que nós vamos falar nesta oportunidade. Se você gostou do tema, já deixa o seu like aí. E também, se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal e bora estudar a Bíblia? Provérbios 31 nos ensina as características de uma mulher virtuosa que serve a Deus. E ao longo da Bíblia, nós vemos várias mulheres que deram o exemplo de mulher virtuosa, mostrando que é possível viver de maneira exemplar. Essas mulheres têm grandes lições de vida para ensinar, tanto para os homens quanto para as mulheres. E nesse vídeo nós estaremos falando de três mulheres virtuosas da Bíblia. A primeira mulher que nós vamos falar é sobre Débora. Débora foi profetisa, juíza, esposa, cantora e mãe. A sua história está sendo contada em Juízes capítulo 4, a partir do versículo de número 4. Os líderes sábios são raros, eles realizam grandes obras sem envolvimento direto, porque eles sabem trabalhar através das pessoas. Eles conseguem ver detalhes que escapam diante do olhar das pessoas que estão envolvidas. E Débora possui todas essas qualidades de liderança e teve ainda um incrível relacionamento com Deus. Vamos fazer um breve resumo da vida de Débora. A Bíblia diz que os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão de Jabim, rei de Canaã, por 20 anos. Mas os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e Débora era mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Sendo profetisa, ela tinha dons proféticos e a capacitava de receber ordem de Deus e passar para o povo a vontade de Deus. Então ela chamou Baraque, um líder de Israel, e disse para ele que o Senhor ordenou que ele juntasse 10.000 homens da tribo de Naftali e da tribo de Zebulon. Mas Baraque disse para ela: mas se você não for comigo, eu não irei. Se você for comigo, então eu irei. E ela disse: sim, vou contigo, só que a honra não será para você, porque através da mão de uma mulher, Deus concedeu livramento a Israel. Então a Bíblia diz que o Senhor derrotou a Cícera e a todos os seus carros e a todo o seu exército, e a terra sossegou por 40 anos. Vamos analisar alguns pontos fortes da vida desta mulher. Débora, ela foi a única juíza de Israel. Se nós lermos todo o livro de Juízes, nós vamos encontrar homens ali dirigidos, sendo direcionados por Deus para livrar Israel, e Débora foi a única juíza. Se nós lermos todo o livro, nós não vamos ver mulher julgando, sim os homens, e ela marcou a história sendo uma grande juíza de Israel. Outra característica forte dela, que ela não tinha fome por poder. Ela recebe instrução da parte de Deus e ela chama a Baraque, o líder de Israel, para que ele venha estar na frente da batalha e para que Israel viesse ganhar esta guerra. Ela não tem necessidade de aparecer, tanto que ela dá instrução, e o próprio Baraque diz: não, se você não for comigo, eu não vou. Então o próprio Baraque se sente confiante com a presença dela. Além de ser uma grande juíza, além de não ter fome por poder, ela também é uma mulher que usa estratégia. Outra característica de Débora é que quando ela é chamada para liderar, ela dispõe a planejar, dirigir e delegar. Ela sabe trabalhar, ela sabe delegar ordens para cada um, sabe colocar cada um no seu devido lugar. E essa foi uma das grandes características da profetisa Débora. E uma grande lição que nós aprendemos na vida desta mulher é que a história dela mostra que Deus pode realizar grandes coisas pelas pessoas que estão dispostas a ser dirigidas por Ele. A segunda mulher virtuosa da Bíblia se chama Esther. Esther era prima de Mardoqueu, era uma moça corajosa, formosa. Ela foi tão importante na história que na Bíblia Sagrada existe um livro com o seu nome. Vamos fazer aqui um breve resumo da história de Esther. O livro de Esther inicia-se com a história de Vasti, uma mulher que recusou a obedecer a ordem do seu marido, do rei Assuero. Ela foi destituída e teve o início a busca em uma nova rainha. O rei então enviou um decreto para todas as províncias para que se reunissem todas as mulheres belas do império e fossem levadas até o harém do rei. Esther era uma jovem judia muito bonita e estava entre as escolhidas, e o rei ficou tão encantado com Esther que a escolheu para ser rainha. Enquanto isso, Mardoqueu, primo de Esther, tornou-se um oficial do governo e durante o seu mandato ele descobriu um plano para assassinar o rei, e aí ele denunciou esses dois homens que estavam planejando esse assassinato. Nesse tempo, o ambicioso Amã foi escolhido como a segunda pessoa do comando do império. E quando Mardoqueu se recusou a se curvar-se diante dele, Amã ficou muito furioso e determinado a destruí-lo.
não somente a ele, mas a todos os judeus que estavam juntamente com ele. E para realizar esse plano vingativo, Amã persuadiu o rei Assuero a lançar um decreto para a morte de todos os judeus, tanto que estava no reinado como fora do reinado do rei Assuero. Mardoqueu então contou a rainha Ester sobre esse edito e ela decidiu arriscar a sua própria vida para salvar a vida do seu povo. Ela convidou o rei Assuero e Amã para um banquete. E nesse banquete o rei perguntou a ela o que realmente queria e lhe prometeu dar a ela qualquer coisa. Ester apenas convidou ambos para outro banquete no outro dia. E naquela noite o rei Assuero perdeu o sono e ele começa a mexer em alguns registros nos arquivos reais. E quando ele está mexendo nesses arquivos, ele se depara com uma trama de assassinato impedida por Mardoqueu. Surpreso ao ver que Mardoqueu não tinha sido recompensado pelo seu feito, no outro dia ele chamou Amã e disse: "O que eu devo fazer para agradecer a um herói de uma forma justa?" E Amã, pensando que o rei estivesse falando sobre ele, escreveu uma generosa recompensa. O rei concordou, mas para o espanto e profunda humilhação de Amã, ele soube que Mardoqueu era a pessoa que deveria ser honrada. Durante o segundo banquete, o rei novamente pergunta para Ester qual era o seu pedido, o que ela gostaria que ele fizesse por ela. Então ela respondeu ao rei dizendo: "Olha, há uma grande conspiração para me destruir e também destruir todo o meu povo." Então ela acusa Amã de ser o conspirador. Imediatamente o rei sentenciou Amã a morrer em uma forca que ele mesmo havia preparado para enforcar Mardoqueu. No último capítulo, nós vemos que Mardoqueu foi escolhido para ocupar o lugar de Amã e os judeus receberam proteção por toda a terra. E na vida de Ester também nós encontramos alguns pontos fortes. Primeiro, a sua beleza e o seu caráter conquistaram o coração do rei. Além de ser uma mulher muito bonita, também destaca-se muito a coragem que ela teve. Ela teve coragem de se apresentar como candidata para ocupar uma posição de rainha, mesmo ela sendo judia. Ela teve coragem de honrar a Deus em situação bem adversa. Ela teve coragem de arriscar a sua própria vida para defender o seu povo. Ela teve coragem de denunciar Amã. Também teve coragem para executar o plano de Deus. Além de tudo isso, ela também estava aberta a conselhos e disposta a agir, a fazer alguma coisa. E chega um ponto que ela se preocupa mais com o seu povo do que com ela mesma. Aprendemos algumas lições na vida de Ester. Aprendemos que Deus sempre tem um propósito com as situações em que Ele nos coloca. Embora a coragem seja sempre uma qualidade vital, ela não substitui o cuidadoso planejamento. E nós vemos que foi isso que Ester fez. E para nós falarmos agora da terceira mulher virtuosa da Bíblia, eu quero convidar você a deixar o teu comentário aí, se você se identifica com alguma dessas mulheres, se para você essas mulheres que nós estamos citando nesse vídeo são as mulheres que você admira, e se não é, coloca aí, deixa aí no seu comentário qual é a pessoa, qual é a mulher que você admira. Nós estaremos fazendo mais vídeos concernente a esse tema de mulheres virtuosas. Então deixa aí no teu comentário o que você acha, qual é a pessoa que você admira na Bíblia Sagrada, e nós estaremos fazendo uma série de vídeos com esse tema, mulheres virtuosas. Então vamos lá para a terceira mulher virtuosa da Bíblia Sagrada. Nesta lista não poderia faltar Maria, mãe de Jesus. A jovem Maria de Nazaré teve a honra e o privilégio inigualável de ser a mãe do Filho de Deus. Até a visita do anjo Gabriel, a vida de Maria era bastante satisfatória. Ela se comprometera com José, um carpinteiro, e preparava-se para o seu casamento, mas a sua vida estava prestes a mudar. Apesar de se sentir felicitada, Maria considerou a saudação do anjo um pouco enigmática e assustadora, e ouviu em seguida a notícia que a maioria das mulheres de Israel esperava ouvir: seu filho seria o Messias, o Salvador prometido por Deus. Maria não duvidou das palavras do anjo, mas perguntou como seria isso, visto que ela até aquele momento não tinha conhecido o varão. E aí o anjo Gabriel diz a ela que seria concebido pelo Espírito Santo. Maria corre um grande risco em aceitar a cumprir o propósito de Deus, visto que ela poderia ser apedrejada, sendo acusada de ter adulterado. José foi um homem obediente que creu quando o anjo lhe apareceu, mandando receber Maria como mulher, pois ela não havia o traído. Além disso, José não tocou na sua mulher até o nascimento de Jesus.
Porém, ela não permaneceu virgem como muitos ensinam. A Bíblia mesmo diz que depois de Jesus ela teve mais 4 filhos. Em Mateus capítulo 13, versículo 55 diz: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama a sua mãe Maria? E os seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Então Maria não morreu virgem como muitos afirmam. Ela teve Jesus sim. Depois eles tiveram ainda mais 4 filhos. Maria sempre acompanhou e honrou o ministério do seu filho Jesus. E por causa das profecias messiânicas, ela sempre soube que ele ia morrer. Por isso que ela foi uma das grandes mulheres que a Bíblia destaca o seu nome, por ter arriscado a sua vida para cumprir a vontade de Deus. Por isso que nós cristãos respeitamos ela como uma grande mulher que a Bíblia destaca a sua história. Porém, nós não a adoramos, como também não adoramos a Pedro, a João, a Tiago. Não, nós adoramos somente a Jesus Cristo, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Vamos ver alguns pontos fortes da vida de Maria. Ela foi mãe do Filho de Deus. Ela foi a única pessoa que esteve presente no nascimento e na morte de Jesus. Ela estava à disposição de Deus, conhecia e aplicava as verdades do Antigo Testamento. Também aprendemos algumas lições na vida de Maria. Aprendemos que os melhores servos de Deus são pessoas comuns que se colocam à disposição dele. E que o caráter de uma pessoa é revelado por sua resposta diante das situações e acontecimentos inesperados. Então essas 3 mulheres aqui marcaram história. E vale lembrar que é um tempo onde a mulher não é muito vista. Por causa da proteção que os homens tinham com a mulher, ela não se destacava muito. Porém, essas 3 mulheres aqui, que é o começo da nossa série, se destacaram e marcaram história. Eu quero convidar você, deixa aí no comentário a mulher que você admira na Bíblia, a história dela, o nome dela, e nós estaremos fazendo uma série de vídeos de mulher virtuosa. Espero que esse vídeo tenha abençoado a tua vida. Não esquece de deixar sua curtida, também não se esquece de se inscrever no nosso canal. E se você achar por bem, compartilhe esse vídeo aí para mais pessoas. E em nome de Jesus, que Deus siga vos abençoando.